Oi, mulher, tudo bem? Bem-vinda no meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico enquanto eu me maquio. Não sei se é polêmico, né? O polêmico, uma pessoa é polêmica, porque a maioria dos meus amigos próximos, né, o meu círculo de amizade, já sabe desse assunto, mas eu resolvi divulgar isso publicamente, porque agora eu estou pagando de blogueira. Então, eu não acho justo eu postar muitas coisas e não ser verdadeira, né? Para quem não me conhece, meu nome é Roberta, eu tenho 26 anos e eu estou em processo de emagrecimento. Eu cheguei a pesar 113 quilos e hoje eu estou com menos de 87 quilos. Eu comecei a engordar durante a pandemia, onde eu fiquei muito tempo parada. Foi um período da faculdade que eu ficava estudando à distância. E aí eu fiquei muito tempo em casa, estudando, comendo, engordando. Antes da pandemia, eu cheguei a pesar 67 quilos, engordei para 70 quilos, assim, quando eu me mudei para o Rio para fazer minha faculdade. Mas até aí o meu peso estava ok. Quando deu a pandemia, eu simplesmente saí do meu 70 quilos e fui para mais de 100 quilos em menos de um ano. Bem no começo da pandemia, eu comecei a engordar, entrei num relacionamento e fui engordando junto. Começo de relacionamento é sempre assim, né, e tudo mais. Fui engordando junto e eu ganhei simplesmente 30 quilos nessa brincadeira. Quando eu vi que eu tava engordando, eu não tinha reação pra falar, Roberta, vamos reagir, vamos fazer alguma coisa, você precisa de perder tudo que você tá ganhando. Eu sabia que eu tava engordando, mas eu falava assim, não, quando eu chegar, eu só preciso, se eu engordar, chegar a 90 quilos, tá tranquilo, sair de 70. Se eu chegar a 90 quilos, tá tranquilo, eu consigo perder isso depois. Quando eu cheguei em 90, eu falei pra mim mesma, não, eu só não posso chegar nos 100 quilos, porque 3 dígitos eu não aceito, não. O resto eu perco. Não chegando em 100 quilos, pra mim tá ótimo. Depois eu perco isso. Eu ultrapassei os 100 quilos. Na minha primeira tentativa de emagrecer, eu não tive sucesso. Como eu tinha dito antes, eu tomava o anticoncepcional todo mês, numa data específica. Teve um dia que eu esqueci de tomar. E pra quem toma anticoncepcional sabe que se você errar a data, você tem que esperar a sua menstruação vir pra você reiniciar o processo de tomar a injeção. E aí, menina, que a minha menstruação nunca mais veio. Eu fiquei 11 meses sem menstruar. Mas eu também não tinha coragem de procurar um médico, porque eu ficava com medo dele falar que eu tava grávida. Eu fazia teste de gravidez e não dava que eu tava grávida. E aí eu falava, ai, é só minha menstruação não querendo vir, não tenho sintoma, não tenho nada, não vou caçar um médico, morria de medo de médico. Morria de medo de ouvir o que eu não queria ouvir, então eu resolvi não ir. Até que quando completou 11 meses, eu comecei a preocupar. Falei, vai fazer um ano que eu não estou menstruando, preciso procurar um médico ou comprar um bolo e cantar parabéns para minha menstruação que não vem. Aí eu procurei um médico e comecei a investigar a minha saúde. Para quem está no meu Instagram, já sabe toda essa história até aqui. Nisso que eu comecei a investigar a minha saúde, eu fui no clínico geral e aí ele me disse que eu precisaria fazer uma série de exames para descobrir o que que era. Fui na endocrinologista e aí ela me passou uma série de exames que eu precisaria fazer para descobrir o que que era. Foi aí que eu comecei a criar coragem para cuidar da minha saúde. E a minha dica é: não façam como eu fiz, ficar protelando o médico, porque o quanto antes você cuidar é melhor. Acho que agora a luz está melhor, né? Voltando. Eu fui na endocrinologista com os exames já feitos, né? Tive uma consulta de retorno. A gente descobriu que eu tinha os meus hormônios muito baixos. Aquele que chama progesterona e outros hormônios lá que influenciavam no meu metabolismo. Eu tinha resistência à insulina, segundo a endocrinologista, e devido aos meus hormônios serem baixos, a minha menstruação não vinha de forma natural. A minha menstruação só vinha porque eu fazia o uso do anticoncepcional. Então, eu fui na ginecologista para entender um pouco melhor, e aí a ginecologista me deu a notícia de que eu tinha síndrome do ovário policístico, que é uma coisa que eu também já expliquei no meu Instagram,
Mas, basicamente, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome que acontece em mulheres. As mulheres nascem com o ovário policístico, né, com a SOP, com a síndrome do ovário policístico, e isso interfere em diversas coisas na vida de uma mulher. Por exemplo, a facilidade de engordar, às vezes pode ser ligada à SOP, a dificuldade de emagrecer, muito pelo em região que não deveria ter pelo, vários sintomas a SOP traz para algumas mulheres. O meu, eu acredito que seja só a parte de facilidade de engordar, porque eu engordei 30 quilos em menos de um ano, isso é muita coisa. Conversando com alguns médicos, eles consideraram ser muita coisa, até porque a minha refeição não era uma refeição tão grande assim, tão pesada assim, todas as refeições que me fizeram engordar tanto. Eu engordei justamente na época que eu parei com o anticoncepcional, que foi aí que eu cheguei na conclusão de que, como eu não estava tomando anticoncepcional, eu não estava tratando a SOP, que a única forma de você mascarar a SOP seria tomando um anticoncepcional em comprimido, mas eu tomava em injeção e ali funcionava, e aí eu não sabia que eu tinha SOP. Depois que eu descobri que eu tinha SOP, a endocrinologista disse que o meu caso se encaixaria num caso de tratamento para obesidade, porque eu não ia conseguir de forma natural fazer o emagrecimento. Mas ela pediu para eu fazer um teste de um mês com acompanhamento nutricional para ver quais seriam os resultados se eu tentasse emagrecer sem procurar nenhum tipo de remédio. E aí eu fui com uma nutricionista, fiz um tratamento de um mês e eu perdi 100 gramas em um mês fazendo uma academia e fazendo acompanhamento nutricional com uma dieta regradinha, muito baixo. E aí ela começou a me passar um remédio em comprimido que se chama, aqui eu vou falar tudo porque precisamos ser transparentes, Orlistat. Ela me passou esse remédio, e aí basicamente esse remédio parecia que ele impedia com que seu corpo absorvesse a gordura da comida que você, das refeições que você fazia. Então, a princípio eu comecei a tomar ele só no almoço, depois tinha que ser almoço e janta e tudo mais. Mas quando ela conversou comigo sobre que eu me enquadraria num tratamento de obesidade, ela me deu duas opções, que seria com o comprimido, que ele é mais em conta, ou então seria fazendo o uso de canetas emagrecedoras, né? Nessa época, eu não conhecia o que eram essas canetas emagrecedoras, né? As únicas coisas que eu conhecia de emagrecimento era shake da Herbalife. Tô brincando, gente. Mas assim, o meu conhecimento sobre tratamento de obesidade era muito pouco, porque eu nunca tinha passado por isso. E aí eu falei pra ela que eu queria a solução mais barata a princípio, porque eu não tinha condição. Ela tinha me dito que eu gastaria uns R$ 500 por mês para manter essa caneta emagrecedora. E aí eu concluí que isso não seria possível no momento, naquele momento para mim. E aí eu fiz o uso do Orlistat, que ela orientou, me receitou o Orlistat, e eu achei que os resultados com ele foram pouquíssimos também. Eu não tive um emagrecimento legal com ele, isso me fez desanimar muito, muito, muito. Esse processo de emagrecimento junto com o Orlistat, quando eu vi que ele não estava me ajudando no emagrecimento, e eu sempre, gente, desde que eu comecei a fazer o tratamento da obesidade, eu nunca acreditei que seria só tomar um remédio para me ajudar no emagrecimento. Eu sempre soube que eu precisaria fazer uma alimentação, ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico, independente de qual eu precisava ter um gasto calórico. Nessa época que eu comecei a fazer o tratamento com a endocrinologista, eu não pesava 113 quilos ainda. Estava na faixa de 104 quilos, mais ou menos. E aí, eu comecei a entrar em depressão, fiz um acompanhamento com o psicólogo, e aí a psicóloga orientou que eu fosse numa psiquiatra, e o psiquiatra me passou um remédio para ansiedade. Eu tenho muita ansiedade, e aí ele me passou um remédio que se chama sertralina, se eu não me engano. Gente, esse remédio, ele me engordou muito, muito, que eu digo assim, eu saí de 104 quilos e eu fui para 113 quilos em menos de um mês, tomando ele. E aí eu falei, opa, não tá dando certo esse remédio, eu não vou continuar tomando isso. Voltei no psiquiatra? Não. Eu falei que eu mesma ia curar a minha depressão, coisas que eu também não recomendo. Porque se você inicia o tratamento com o médico, você tem que
ter um retorno, gente. Não faça o que eu fiz, porque eu não tenho juízo e eu reconheço. E aí, depois que eu tomei esse remédio, cheguei nos 113 quilos, tava chegando muito perto do meu aniversário, eu falei, eu preciso reagir. Eu preciso fazer alguma coisa. Acho que foi em julho, eu comecei a ver isso, aí eu lembrei que a nutricionista tinha dito pra mim sobre as canetas emagrecedoras. Pensei, poxa, ela me falou dessa caneta emagrecedora, agora eu tô mais tranquila financeiramente, porque eu não faço muitas contas. Eu não gosto muito de fazer muitas contas. E aí eu comecei a estudar sobre as canetas emagrecedoras. Eu admito que quando eu comecei a estudar sobre as canetas emagrecedoras, eu não retornei a nenhum endocrinologista para pesquisar sobre. Eu fiz a minha pesquisa de campo, fui vendo vídeos no YouTube e no Instagram, procurando saber como funcionava. E aí eu, por conta própria, decidi fazer o uso do Ozempic. A primeira vez que eu tomei, eu vi um vídeo de um médico falando no YouTube como deveria iniciar. E aí eu confiei no médico e comecei meu tratamento. Depois que eu resolvi iniciar o processo de emagrecimento com o uso do Ozempic, eu voltei para academia, que eu havia trancado porque eu tinha entrado em depressão na época. Voltei para academia, melhorei a minha alimentação seguindo a lista que a nutricionista anterior que eu tinha ido tinha passado e comecei a ver alguns resultados. Uma coisa que eu preciso te contar é que esse remédio, ele não faz mágica. Se você não decidir mudar os seus hábitos, se você não procurar fazer um exercício físico e se você não procurar melhorar a sua alimentação, a sua relação com a comida, a única coisa que vai acontecer com você é uma bela de uma flacidez, porque você pode emagrecer com ele, mas você não vai estar perdendo gordura, você pode estar perdendo massa magra, e isso não é interessante, porque massa magra é o que a gente mais precisa ter no nosso corpo. Com o Ozempic, eu chego a perder até 4 quilos por mês, mas isso acontece porque eu me alimento muito bem e eu pratico exercício físico todos os dias úteis. Esse resultado pode ser o mesmo de uma pessoa saudável que faz treino e dieta. Por isso é muito importante você procurar um médico, fazer exames e entender como o seu corpo funciona para você não gastar dinheiro à toa. Esse remédio, ele inibe muito o seu apetite e outros efeitos colaterais também que ele traz. Chega a ser até ruim, porque quando eu iniciei o tratamento, ele tirava tanta minha fome que por mim eu só almoçava e ficava o resto do dia sem comer. Em mim, ele trouxe alguns efeitos colaterais que no começo me fazia muito mal, como refluxo, diarreia e tudo mais. Cada corpo funciona de um jeito. E aí eu resolvi no início de outubro, procurar uma nutricionista. Eu iniciei meu tratamento com o Ozempic no final de agosto, 18 de agosto. Hoje é 8 de março e eu ainda faço o tratamento com ele. Na verdade, hoje eu faço com o Wegovy porque o Ozempic tá em falta, mas são primas, né? E no início de outubro, então assim, um mês e umas 2 semanas, depois de iniciar o tratamento com o Ozempic, eu procurei uma nutricionista para me auxiliar com isso, para conseguir me passar uma alimentação que fosse coerente com a minha realidade, visto que eu mal estava me alimentando, mas como eu pratico exercício físico, eu preciso me alimentar, porque ninguém pode ficar desmaiado na academia, né, gente? Esse remédio trouxe muitos benefícios para mim, ele fez com que eu conseguisse recuperar de volta a minha autoestima, ele fez com que eu conseguisse voltar a gostar de mim, voltar a querer aparecer em público. Eu até voltei a postar nas minhas redes sociais, coisa que eu fiquei fora durante o tempo que eu estava gorda. Eu não gostava de tirar foto de mim, só tirava foto do rosto e eu estava com o rosto imenso. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma mais, graças a Deus. Eu sei que o meu corpo não é o melhor corpo do mundo, não é o corpo perfeito, mas é o corpo que eu tenho hoje, que foi muito melhor do que eu tinha há um ano e meio atrás. Sobre o período que eu estou tratando, como eu disse, eu iniciei em agosto e até hoje eu já fiz o uso de 4 canetas, tá? Eu tenho essas 3 canetas que eu guardo, né? Essa caneta foi cara, então eu vou deixar ela bem guardadinha na minha casa, para toda vez que eu querer pensar em vacilar, eu lembrar o quanto que eu paguei em cada uma. Hoje eu estou fazendo o uso da 4ª caneta e agora que eu cheguei no peso de 80 e poucos quilos, a minha meta era quando eu chegasse em 80, eu parar de fazer o uso. Eu sei que tem um rebote, eu sei que tem algumas consequências, mas
eu já estou marcando endocrinologista para que eu seja auxiliada com essa pausa do remédio, né, ou parar para sempre, vai ser um médico que vai orientar. Eu sei que eu iniciei errado, mas agora estou tentando consertar. E eu acredito também que, independente do remédio que eu tenha tomado, isso não invalida o meu esforço, porque eu me dedico muito todos os dias, eu abdico de muita coisa, eu deixo de comer muita coisa que anteriormente eu gostava. Por exemplo, hoje eu não como nada de açúcar, escolha minha, não foi uma orientação nutricional. Eu já saio com os meus amigos, eles comem o que eles quiserem e eu fico de boa tomando minha água ou meu H2O de limonito e eu vivo bem com isso. Eu evito ao máximo fazer o uso de bebida alcoólica, até porque o remédio é caro e você não pode consumir bebida durante o processo de tratamento. Mudei muito a minha relação com a alimentação e eu espero que isso seja eterno, sabe? Então, assim, esse remédio me ajudou muito, mas ele não foi um milagre na minha vida. Ele me auxiliou justamente por conta da minha resistência à insulina e a minha dificuldade no emagrecimento. Mas eu acho que nada disso teria acontecido se eu não tivesse tomado vergonha na minha cara e tirado a minha bunda do sofá para começar o treino, uma alimentação saudável. E é isso, gente. Se vocês têm interesse de usar, procure um médico. Não comece como eu. É muito interessante vocês procurarem um médico. E espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. No próximo vídeo eu vou tentar falar sobre os sintomas que ele me gerou, como eu me senti. Vou trazer mais dados corretos, né? A princípio esse vídeo é só para falar que eu realmente faço uso do Ozempic. Ele me ajudou muito, mas ele não fez milagres, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, se é que você assistiu. Se você puder estar comentando no meu vídeo para me ajudar, se inscreva no meu canal, né? Porque agora eu vou voltar a ser uma youtuber. E é isso, gente. Hoje o meu corpo tá assim. Esse short tá caindo, eu já apertei 8 dedos, mas agora eu vou ter que apertar mais 8. Outra curiosidade é que eu saí do 54 e hoje eu visto 44. Esse short era um 54, que eu apertei 8 dedos e agora eu vou ter que apertar de novo. Esse é o meu corpo real. E eu vou deixar uma fotinha pra vocês verem como era o meu corpo quando eu iniciei o tratamento com o Ozempic. Beijos!